Ela disse que era filha do meu marido. Assim, sem aviso, sem preparo. Sou filha do seu marido. E desligou. Fiquei congelada. O telefone ainda quente na minha mão. O coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Filha? Que filha? De onde? Desde quando? Não chorei. Não gritei. Algo dentro de mim apenas silenciou. E naquele silêncio, tudo começou a fazer sentido de um jeito que eu nunca quis entender. 3 segundos. Foi só o que ela precisou para destruir 32 anos da minha vida. Mas o que ela não sabia é que eu não ia ficar parada esperando explicações. Eu ia buscar a verdade, toda ela. E quando eu terminasse, ninguém ia reconhecer a mulher que eu me tornei. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Era uma terça-feira comum de março. São Paulo estava sufocante, aquele calor úmido que gruda na pele e deixa tudo mais pesado. Eu estava na cozinha do nosso apartamento no Morumbi, preparando o almoço. Arroz, feijão, um bife à milanesa. A rotina de 32 anos de casamento. O celular vibrou na bancada de mármore. Número desconhecido. DDD 11. Normalmente eu não atendo, mas algo, não sei explicar o que, me fez deslizar o dedo e aceitar a chamada. Alô? Silêncio do outro lado. Não aquele silêncio vazio de ligação muda. Era um silêncio cheio. Alguém estava ali, respirando, pensando. Alô? Repeti, já com um fio de irritação. E então ela falou. Sou filha do seu marido. A voz era feminina, jovem, firme, sem tremor, sem hesitação. Como se estivesse apenas informando um fato, algo óbvio, algo que eu deveria saber. Antes que eu pudesse reagir, processar, perguntar qualquer coisa, ela desligou. O tom de chamada encerrada ecoou no silêncio da cozinha. Fiquei parada, o telefone na mão, o arroz chiando na panela. O mundo continuava girando lá fora, mas dentro de mim, tudo tinha parado. Filha do meu marido, Carlos. Carlos, com quem eu casei há 32 anos. Carlos, que me pediu em casamento na beira da praia em Ubatuba. Carlos, pai dos nossos 2 filhos. Carlos, que todas as manhãs me beija na testa antes de sair para o trabalho. Carlos tinha uma filha? Minha mente começou a girar. Rápido, desesperado, procurando explicações que fizessem sentido, que não destruíssem tudo. Talvez fosse engano, talvez fosse uma louca, talvez fosse trote, mas algo no tom daquela voz não era brincadeira, era verdade. Eu senti. Não lembro de ter desligado o fogão, não lembro de ter me sentado, mas de repente eu estava na sala, afundada no sofá bege que escolhemos juntos na Talk and Stock, olhando para a parede sem ver nada. O apartamento estava silencioso. Meus filhos, Mateus, de 29 anos, e Laura, de 26, estavam trabalhando. Carlos estava no escritório, como sempre. Olhei para o celular de novo. Nenhuma nova ligação, nenhuma mensagem. Apenas aquele número desconhecido na tela de chamadas recentes, como uma ferida aberta. Pensei em ligar de volta. Meu dedo pairou sobre o número. Mas o que eu diria? Oi, você ligou aqui dizendo que é filha do meu marido, pode explicar? Não, ainda não. Primeiro eu precisava pensar, organizar, entender. Quem era essa mulher? Por que ela ligou para mim? Por que agora? E por que desligou logo em seguida? Se ela realmente fosse filha do Carlos, por que não ficou na linha? Por que não explicou? Por que não contou a história toda? A menos que não fosse para contar. A menos que fosse apenas para plantar a semente. Para me fazer desmoronar por dentro enquanto tudo parecia normal por fora. E se esse fosse o plano, estava funcionando. Peguei meu notebook, sentei à mesa de jantar. Abri o histórico de chamadas do meu celular, anotei o número num caderno velho que uso para listas de compras. DDD 11. São Paulo. Poderia ser qualquer lugar da cidade, qualquer pessoa. Procurei o número no Google, no Truecaller, em tudo que consegui pensar. Nada. Número privado sem registro público. Tentei o WhatsApp. O número existia, mas a foto de perfil era um círculo cinza vazio. Nenhum status. Última vez visto. Oculta. Fantasma. Fechei o notebook. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Talvez fosse mesmo um engano. Talvez ela tivesse ligado para o número errado. Talvez... Mas minha cabeça não conseguia parar. Filha do meu marido. Se fosse verdade, quando isso teria acontecido? Antes de nos conhecermos?
Durante nosso casamento, Carlos e eu nos conhecemos na faculdade em 1991. Ele cursava engenharia civil, eu, pedagogia. Nos casamos em 1993, logo depois de formados. Tivemos Mateus em 1996, Laura em 1999. 32 anos juntos, mais de 3 décadas. Será que ele teve um relacionamento antes de mim? Um filho que nunca mencionou? Ou pior, será que teve um caso durante nosso casamento? A ideia me deixou enjoada, literalmente enjoada. Corri para o banheiro e vomitei. Quando me olhei no espelho, não reconheci a mulher refletida ali, pálida, olhos arregalados, cabelos grisalhos desarrumados, 56 anos que de repente pareciam 70. Controle-se, Renata, sussurrei para mim mesma. Você não sabe de nada ainda, mas eu sabia. Algo dentro de mim já sabia. Carlos chegou em casa às 7:30 da noite, como de costume. Ouvi o barulho da chave na porta. Seu "Oi, amor, cheguei", animado vindo do corredor. O som da pasta sendo largada na cadeira da entrada. Ele entrou na cozinha sorrindo, me deu um beijo na bochecha e foi direto para a geladeira pegar água. Que dia, hein? Reunião atrás de reunião. O projeto da Zona Leste tá uma loucura, mas acho que vai dar certo. Ele falava rápido, animado, como sempre falava sobre trabalho. Eu estava de costas, mexendo um molho de tomate no fogão. Não olhei para ele. Que bom, murmurei. Ele não percebeu o tom da minha voz. Ou fingiu não perceber. Cadê a Laura e o Mateus? Laura tá no quarto. Mateus ainda não chegou. Ah, tá. Ele tomou o resto da água e jogou o copo na pia. Vou tomar um banho. Tô moído. E saiu. Assim, como se nada tivesse mudado. Como se o mundo não tivesse desabado sobre mim algumas horas atrás. Fiquei ali, olhando para o molho borbulhando na panela e pensei, ele sabe? Será que ele sabe que alguém me ligou? Será que foi ele quem mandou essa mulher ligar? Ou será que ele nem imagina que a bomba está prestes a explodir? Naquela noite, jantamos em silêncio. Bem, eu em silêncio. Carlos e as crianças conversavam sobre coisas do dia. Eu apenas assentia, sorria quando necessário, empurrava a comida no prato. Laura me olhou, franzindo a testa. Mãe, você tá bem? Tô sim, filha. Só cansada. Mentira. Eu nunca tinha estado tão longe de estar bem. Minha filha de 26 anos continuou me observando, preocupada, mas não insistiu. Não consegui dormir. Carlos roncava ao meu lado, tranquilo, como sempre. Eu fitava o teto, a mente girando sem parar. 32 anos dormindo ao lado desse homem. 32 anos dividindo a mesma cama, os mesmos sonhos, a mesma vida. Ou não. Peguei o celular. 2:37 da manhã. Olhei de novo para o número. Meus dedos coçavam para discar. Mas o que eu diria a essa hora? E se ela atendesse? E se não atendesse? Coloquei o celular de lado e me levantei. Fui até a sala, acendi apenas a luz do abajur. Sentei no sofá e fiquei ali, no escuro, pensando. 32 anos. 32 anos de casamento, de cumplicidade, de confiança. Ou era isso que eu pensava? 56 anos de vida, mais da metade passada ao lado dele. Comecei a repassar nossa vida juntos, as viagens, as festas, os momentos difíceis, os momentos felizes. Havia sinais? Havia pistas que eu ignorei? As viagens a trabalho? Carlos viajava muito, sempre viajou. Obras em outras cidades, reuniões com clientes, eventos do setor. Mas ele sempre voltava, sempre ligava, sempre mandava mensagem, ou sempre mentiu muito bem. Meu estômago se revirou de novo. Levantei, fui até o escritório dele. Uma pequena sala no fim do corredor, cheia de plantas de engenharia, livros técnicos, pastas organizadas. Liguei o computador dele. Precisava da senha. Tentei a data de nascimento dele. Errado. Tentei a nossa data de casamento. Errado. Tentei o nome dos filhos. Errado. 3 tentativas. Desisti. Abri as gavetas da mesa. Documentos de obras, contratos, recibos. Nada fora do comum. Mas então, no fundo da última gaveta, embaixo de um monte de papéis velhos, encontrei uma caixa de sapatos. Meu coração acelerou. Tirei a caixa. Abri. Dentro havia fotos antigas. Fotos de Carlos jovem, antes de me conhecer. Fotos dele com amigos, com a família. E então, uma foto dele com uma mulher. Ela era bonita. Cabelos longos e escuros. Sorriso largo.
Estava abraçada nele. E ele sorria. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Virei a foto. Atrás, escrito à mão. 1989, Búzios. 4 anos antes do nosso casamento. 2 anos antes de nos conhecermos. Mas quem era ela? E por que ele guardava essa foto escondida? Voltei para a cama com a foto escondida debaixo do travesseiro. Carlos continuava dormindo, alheio a tudo. Olhei para ele. Realmente olhei. O homem ao meu lado era um estranho. Quantas coisas eu não sabia sobre ele. Quantos segredos ele carregava. E essa mulher da foto? Seria ela a mãe da tal filha? As peças começavam a se encaixar na minha cabeça. Lentamente. Dolorosamente. A foto era de 1989. 2 anos antes de nos conhecermos. Mas e se ele nunca tivesse terminado com ela de verdade? E se durante nosso casamento ele tivesse voltado para ela? E se essa filha não fosse de antes, e sim de durante? Uma traição, uma filha escondida, uma vida paralela, 32 anos de mentiras? Meu estômago revirou. Senti vontade de vomitar de novo. E agora, anos depois, essa filha reaparece. Mas por quê? O que ela quer? E por que me ligar? Por que não ligar direto para ele? A menos que ela já tivesse ligado para ele. A menos que ele já soubesse. A menos que eles já estivessem em contato. E eu era a única que não sabia de nada. A única idiota nessa história. Não, não mais. Se havia uma verdade escondida, eu ia descobrir. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o quanto doesse. Eu ia descobrir quem era essa mulher. Eu ia descobrir o que meu marido estava escondendo. E quando eu descobrisse tudo, bom, aí nós veríamos quem realmente era a idiota nessa história. Acordei com o barulho do chuveiro. Carlos estava se arrumando para trabalhar, como todos os dias. A rotina seguia, implacável, indiferente ao caos dentro de mim. Olhei para o relógio. 6h45. Não tinha dormido quase nada. Meu corpo doía. Minha cabeça latejava. Mas algo dentro de mim estava diferente. Não era mais medo, não era mais choque, era determinação. Levantei da cama, peguei a foto que escondi debaixo do travesseiro e coloquei dentro da gaveta da minha cômoda, bem no fundo, entre lenços e meias velhas. Lugar onde Carlos nunca olharia. Quando ele saiu do banheiro, toalha na cintura, cabelos molhados, eu já estava vestida, sentada na cama, olhando para ele. "Bom dia, amor", ele disse, sorrindo. "Dormiu bem?" Menti. Dormi. Ele abriu o armário, pegou uma camisa azul clara, a calça social de sempre, movimentos automáticos de 3 décadas compartilhadas. "Hoje vai ser puxado. Tenho reunião com o cliente da Zona Sul de manhã. Depois preciso passar na obra da Muca. Não sei que horas consigo voltar." "Tudo bem." Ele me olhou de relance enquanto ajustava a gravata. "Você tá estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa?" Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. "Não, tô só cansada." "Cansada de quê? Você mal sai de casa." O tom dele não foi agressivo. Foi pior. Foi desdenhoso. Como se minha vida fosse tão insignificante que eu não tivesse nem direito de estar cansada. Respirei fundo. Engoli a raiva. "É, né?" Respondi sem emoção. Ele não percebeu. Ou não quis perceber. 10 minutos depois, estava saindo pela porta. Beijo na testa. "Até mais tarde, amor." E foi. Fiquei parada no corredor, ouvindo o som do elevador descendo. Sozinha de novo, mas dessa vez com um plano. Voltei ao escritório dele assim que ouvi o carro sair da garagem. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando a mesa cheia de papéis, plantas, réguas, compassos. O mundo organizado de Carlos, o mundo que eu nunca questionei. Sentei na cadeira dele. Liguei o computador de novo. Tentei senhas diferentes. A data de nascimento dos filhos juntas, o nome da rua onde moramos, nosso aniversário de casamento. Nada funcionou. Mas então lembrei. Carlos era engenheiro, metódico, lógico. Ele não usaria algo óbvio. Tentei o número do CPF dele, só os 4 últimos dígitos. A tela desbloqueou. Meu coração disparou. Entrei no histórico de e-mails, centenas de mensagens de trabalho, orçamentos, plantas, fornecedores. Procurei por nomes femininos. Não encontrei nada suspeito. Abri a pasta de enviados, depois excluídos. Nada. Ou ele apagava tudo muito bem ou usava outra conta. Procurei no histórico do navegador, sites de engenharia, notícias, YouTube, nada fora do comum.
Estava prestes a desistir quando vi uma pasta na área de trabalho chamada Pessoal Backup 2018. Cliquei. Dentro havia várias subpastas, documentos antigos, fotos antigas, arquivos escaneados, e então vi uma pasta chamada apenas R. Meu nome é Renata. Seria eu? Abri, e meu mundo desabou pela segunda vez em menos de 24 horas. Dentro da pasta R havia dezenas de fotos. Fotos de uma mulher. A mesma mulher da foto que encontrei na gaveta. Só que essas eram mais recentes. Muito mais recentes. Ela estava em diferentes lugares. Na praia, num restaurante, dentro de um carro, na sala de um apartamento que eu não conhecia. E em algumas fotos, Carlos estava com ela, braço em volta dela, sorrindo, feliz. As fotos eram de diferentes épocas. Algumas mais antigas, escaneadas, outras mais recentes. Anos 90, anos 2000, 2010, 2015, 2020. Décadas. Durante nosso casamento inteiro, enquanto eu cuidava da casa, enquanto eu cuidava dos filhos, enquanto eu esperava ele voltar das viagens a trabalho. Ele estava com ela. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o mouse. Abri mais fotos e então vi uma foto de um chá de bebê, balões rosa, decoração delicada de 2003. E ela, grávida, sorrindo ao lado de Carlos. A legenda do arquivo: Chá Sofia 2003. Sofia. A filha dele tinha nome. 4 anos depois do nascimento da Laura. Ele estava comemorando outra gravidez, construindo outra família. Minha visão ficou embaçada. Não sei se de lágrimas ou de raiva. Continuei abrindo arquivos. Fotos de um bebê, uma menina, recém-nascida, nos braços dele. Ele olhava para aquela criança do mesmo jeito que olhou para Mateus e Laura quando nasceram. Com amor, com orgulho, com tudo que um pai sente. Mais fotos. A menina crescendo. Primeiro aniversário. Segundo aniversário. Formaturas. Adolescência. Sempre ele presente. Sempre sorrindo. Sempre ali. Enquanto eu, em casa, acreditava que ele estava trabalhando. Havia fotos recentes também. A menina agora adulta. Devia ter uns 22 anos. Cabelos castanhos cacheados, olhos grandes e escuros. Formatura de faculdade em 2024. E eu lembrei, durante todos esses anos, desde o início do nosso casamento, ele viajava. Projetos em Santos, ele dizia. Obras na Baixada. Reuniões no litoral. Eu sempre acreditei, como sempre acreditei em tudo. Voltei para as fotos dela, a mulher. Procurei alguma pista, algum detalhe que me desse mais informações. E então, numa foto onde ela estava segurando uma caneca de café, consegui ver um crachá pendurado no pescoço dela. Ampliei a imagem o máximo que pude. Rafaela Costa, arquiteta, Rafaela. Então era ela, a mãe, a amante, a outra. Peguei meu celular e procurei o nome no Google, no LinkedIn, no Instagram. E encontrei Rafaela Costa, 52 anos, arquiteta autônoma, mora em Santos. Santos. As viagens a trabalho de Carlos. Tudo fazia sentido agora. O perfil dela no Instagram era público. Fui rolando as fotos. Paisagens, projetos arquitetônicos, fotos com amigas, comida, gatos, nada de Carlos, nada que o mencionasse diretamente. Mas então, alguns anos atrás, voltando no tempo, em 2013, vi uma foto dela com uma jovem adolescente. Legenda: Minha filha, meu orgulho, 10 anos de pura alegria. A menina tinha 10 anos, nasceu em 2003. Continuei procurando. Fotos mais antigas. A menina crescendo, aniversários, formaturas escolares. E então, em posts recentes de 2024, encontrei uma foto de formatura. Uma jovem de 22 anos. Cabelos castanhos cacheados, olhos escuros profundos. Vestido azul, capelo na cabeça, diploma na mão. Legenda: Minha filha se formou, orgulho da mamãe. Enfermagem Unisantos. Os comentários: Parabéns, Sofia, você merece. Enfermeira Sofia, que sonho. Rafaela, você criou uma mulher incrível. Sofia, a filha que nasceu em 2003. Laura tinha 26 anos. Sofia, 22. 4 anos de diferença. 2 filhas de Carlos, de 2 mulheres diferentes, vivendo vidas paralelas. Peguei meu celular e olhei de novo para o número que me ligou ontem. Sou filha do seu marido.
Agora eu entendia. Não foi a Rafaela quem ligou. Foi a filha, Sofia, a Sofia que nasceu em 2003, que hoje tem 22 anos, uma mulher adulta, não uma criança, e ela ligou para mim. Voltei para a pasta do computador, procurei mais arquivos e então vi um documento em PDF, certidão, nascimento, Sofia, PDF. Abri, certidão de nascimento, Sofia Costa Mendes, nascida em 18 de março de 2003. Mãe, Rafaela Costa. Pai, Carlos Eduardo Mendes. Meu marido havia registrado essa criança, oficialmente, legalmente. Ele era pai, de novo, sem eu saber. Em 2003, quando Laura já tinha 4 anos, quando Mateus tinha 7, ele tinha uma segunda família. Sofia ligou para mim porque, aos 22 anos, ela finalmente descobriu a verdade. Ou talvez sempre soubesse e finalmente teve coragem. E quando ligou, me deu apenas aquela informação. E desligou. Como se dissesse, descubra você mesma o resto. Desliguei o computador, guardei tudo como estava, sentei na cadeira e fiquei ali, imóvel, tentando processar. Carlos tinha uma filha com outra mulher. Como ele conseguiu esconder isso durante tanto tempo? Como eu nunca percebi? As viagens, as reuniões, os projetos urgentes em Santos, tudo mentira. 22 anos escondendo uma filha. Levantei, fui até a cozinha, sentei à mesa. A mesma mesa onde tomávamos café juntos toda manhã. A mesma mesa onde comemoramos aniversários dos nossos filhos. A mesma mesa onde, há 32 anos, ele pediu minha mão em casamento depois que voltamos de Ubatuba. Tudo era mentira. Peguei meu celular. Olhei de novo para o número. Agora eu sabia quem era. Sofia, 22 anos. Enfermeira recém-formada. Foi ela quem ligou. Não para me machucar, não para destruir, mas para me avisar. Sou filha do seu marido, não meu pai, não Carlos, seu marido. Ela queria que eu soubesse. Mas por quê? Será que ela descobriu sobre mim recentemente? Será que estava cansada dos segredos? Será que ela nem sabia da minha existência? E da existência dos meus filhos até agora? Minha cabeça girava. Pensei em ligar de volta. Pensei em enviar uma mensagem, mas ainda não. Primeiro, eu precisava saber mais. Precisava de todas as peças do quebra-cabeça antes de confrontá-lo, porque quando eu finalmente abrisse a boca, não seria para perguntar, seria para afirmar. E ele não teria para onde correr. À tarde, Mateus chegou em casa mais cedo. Ele trabalhava numa empresa de TI, tinha horário flexível. Às vezes vinha almoçar comigo. Oi, mãe. Ele entrou na cozinha, jogou a mochila no sofá. Tava com saudade da sua comida. Dei um sorriso fraco. Tem marmita na geladeira. Esquenta aí. Ele pegou a marmita, colocou no micro-ondas. Enquanto esperava, ficou me olhando. Mãe, você tá bem? Por que todo mundo tá me perguntando isso? Respondi, mais ríspida do que pretendia. Porque você tá estranha. Ele cruzou os braços. Desde ontem. O que aconteceu? Pensei em contar. Pensei em desabafar. Mas não ainda. Meus filhos não mereciam carregar esse peso. Pelo menos não antes de eu ter certeza de tudo. Nada, filho. Só cansaço. Cansaço? Ele riu sem humor. Você nunca fica cansada. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Aquilo me quebrou um pouco. Forte. Eu não me sentia forte. Me sentia destruída. Mas não podia mostrar. Não agora. Vai passar, murmurei. O micro-ondas apitou. Mateus pegou a marmita. Se sentou à mesa comigo. Comemos em silêncio por alguns minutos. Até que ele falou. Mãe, se algum dia você precisar de mim, para qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Olhei para ele. Meu filho, 29 anos, homem feito, mas ainda meu menino. Eu sei, filho. Obrigada. Ele assentiu e voltou a comer. Mas eu sabia que ele sabia. Mães e filhos têm esse tipo de conexão. Ele sentia que algo estava errado. E talvez, em breve, ele fosse descobrir o quão errado estava. Naquela noite, quando Carlos voltou, agi normalmente. Jantamos. Assistimos TV. Conversamos sobre banalidades. Ele comentou sobre o trabalho, sobre a reunião, sobre a obra. Eu apenas ouvia, assentia, sorria quando necessário. Por fora, tudo normal. Por dentro, planejando cada movimento. Quando ele dormiu, peguei meu celular e salvei o número de Sofia na agenda. Pensei em mandar uma mensagem. Algo como, precisamos conversar. Mas não, ainda não.
Amanhã eu iria até Santos. Ia encontrar Rafaela. Ia ver com meus próprios olhos a vida que meu marido construiu longe de mim. Ia entender como uma mulher pode viver mais de 20 anos ao lado de um homem casado. Ia entender como minha filha Laura tem uma meia-irmã de 22 anos que nunca conheceu. E então, só então, eu decidiria o que fazer. Se confrontar Carlos agora, ele ia negar, ia mentir, ia arranjar desculpas. Mas se eu chegasse com provas, com testemunhas, com a verdade escancarada na cara dele, aí ele não teria saída. Olhei para ele dormindo ao meu lado. 32 anos, metade da minha vida. E tudo uma grande mentira. Mas não mais. Eu ia descobrir toda a verdade. E quando descobrisse, bem, aí ele ia conhecer uma Renata que ele nunca tinha visto antes. A Renata que não aceitava migalhas. A Renata que não ficava calada. A Renata que, finalmente, escolhia a si mesma. Acordei antes do despertador, 5:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Carlos dormia profundamente ao meu lado, completamente alheio ao furacão que se formava dentro de mim. Levantei em silêncio. Fui até o banheiro. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta parecia diferente. Os mesmos 56 anos. Os mesmos cabelos grisalhos. Mas havia algo novo nos olhos. Determinação. Tomei banho. Me vesti com calma. Calça jeans, blusa discreta, tênis confortável. Nada chamativo. Precisava passar despercebida. Quando voltei ao quarto, Carlos estava acordando. Já levantou? Ele perguntou, sonolento. Vou sair cedo hoje. Ele sentou na cama, esfregando os olhos. Sair? Para onde? Vou visitar a Márcia em Santos. A mentira saiu naturalmente. Márcia era minha prima. Morava no Guarujá. Há meses ela me convidava para visitá-la. Ela não tá bem. Problemas de saúde. Vou passar o dia lá. Carlos assentiu, sem suspeitar de nada. Ah, tá. Manda um beijo para ela. Que horas você volta? Não sei. Depende. Talvez só à noite. Tudo bem? Ele se levantou, foi até o banheiro. Toma cuidado na estrada. Toma cuidado na estrada. Como se ele se importasse. Como se ele tivesse o direito de se preocupar comigo. Peguei minha bolsa, meu celular, as chaves do carro. Antes de sair, passei pela cozinha. Deixei um bilhete para Laura e Mateus, caso acordassem. Fui visitar a tia Márcia. Volto à noite. Beijos, mãe. E então saí. A rodovia dos imigrantes estava tranquila naquela hora da manhã. Eu dirigia no piloto automático, mas minha mente estava acelerada. O que eu ia dizer quando chegasse lá? Como eu ia encontrar Rafaela? Será que ela sabia de mim? Será que Sofia contou para ela sobre a ligação? Tantas perguntas. Nenhuma resposta. A cada quilômetro, São Paulo ficava para trás. A serra, a descida, o ar mudando. O cheiro do mar começando a aparecer. Santos, a cidade que ele visitava há anos. A cidade onde ele construiu outra vida. Pensei em todas as vezes que ele voltava dessas viagens. Sempre de bom humor, sempre trazendo presentes bobos, uma caixa de bombons, um chaveiro, uma lembrancinha qualquer. Lembrei de você, ele dizia. Mentiras, tudo mentiras. Ele voltava de passar tempo com ela, com Sofia, com a família que eu não sabia que existia. E eu, idiota, agradecia pelos presentinhos. Apertei o volante com força. Respirei fundo. Não podia perder o controle agora. Precisava manter a cabeça fria. Quando cheguei em Santos, já passava das 8 da manhã. A cidade estava acordando. Trânsito começando a ficar intenso. Pessoas indo trabalhar. Vida normal. Exceto que nada na minha vida era mais normal. Peguei meu celular. Abri o Instagram de Rafaela de novo. Procurei por alguma dica de onde ela morava, onde trabalhava. Encontrei uma foto antiga de 2019, onde ela estava na frente de um prédio comercial. Legenda: meu cantinho de trabalho. Dei zoom na foto. Consegui ver o letreiro do prédio ao fundo. Edifício Comercial Mar Azul, Rua Amador Bueno, 247. Joguei o endereço no Google Maps. 10 minutos de distância. Respirei fundo. Era agora. O edifício Mar Azul era um prédio comercial de 6 andares no centro de Santos. Fachada azul desbotada, portaria simples. Estacionei na rua em frente. Fiquei alguns minutos dentro do carro, apenas observando. Pessoas entrando e saindo. Empresários, secretárias, entregadores. Será que ela estava lá dentro naquele momento?
Peguei minha bolsa e desci do carro. A portaria tinha uma recepcionista jovem, entediada, mexendo no celular. Bom dia, cumprimentei, tentando soar casual. Estou procurando o escritório da arquiteta Rafaela Costa. Ela nem levantou os olhos. 5º andar, sala 502. Obrigada. Entrei no elevador. Apertei o botão do 5º andar. Enquanto subia, meu coração disparava. As mãos suavam. O estômago revirava. O que eu estava fazendo? Mas não podia voltar atrás agora. O elevador parou. As portas se abriram. Corredor comprido, várias portas, placas com nomes de empresas, advocacia, contabilidade, consultoria, e então vi, sala 502, placa discreta, Rafaela Costa, projetos arquitetônicos. Parei na frente da porta, respirei fundo e bati. Entre, uma voz feminina respondeu de dentro. Abri a porta devagar. O escritório era pequeno, mas organizado. Mesa de trabalho cheia de plantas arquitetônicas, computador, quadros na parede com projetos, uma estante com livros técnicos, plantas decorativas nas janelas, e sentada à mesa, de costas para mim, ajeitando algo no computador, estava ela, Rafaela. Cabelos castanhos ondulados presos num coque, blusa branca, óculos de grau. Ela virou a cadeira para me cumprimentar, já com um sorriso profissional no rosto, e então me viu. O sorriso congelou. Ficamos ali, paradas, nos encarando. Ela sabia quem eu era. Eu vi no olhar dela. Reconhecimento instantâneo. Você... Ela começou, mas a voz falhou. Renata, completei, entrando e fechando a porta atrás de mim. Esposa de Carlos. Ou pelo menos eu achava que era. Ela empalideceu. Levantou devagar da cadeira, como se estivesse vendo um fantasma. Como me encontrou? Sua filha ligou para mim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sofia. Ela me ligou e disse. Sou filha do seu marido. E desligou. Rafaela levou a mão à boca. Meu Deus, Sofia fez isso? Fez. E eu fui atrás da verdade. Dei um passo à frente. E agora estou aqui, na frente da mulher que destruiu minha família. Ela balançou a cabeça, os olhos marejando. Eu não foi assim. Não foi assim? Minha voz subiu um tom. Você teve um caso com meu marido. Teve uma filha com ele. E eu não sabia de nada. Você não entende. Rafaela começou, mas eu a interrompi. Então me explica. Me explica como você conseguiu viver com isso todos esses anos. Me explica como você dormia tranquila sabendo que estava destruindo uma família. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não sabia! Ela gritou de volta. Eu não sabia que ele era casado. Silêncio. Fiquei paralisada. O quê? Ela soluçou, limpando as lágrimas com as mãos tremendo. Eu não sabia, Renata. Quando conheci Carlos, em 1992, ele me disse que era solteiro, que vivia sozinho, que viajava muito por causa do trabalho. Minha mente começou a girar. Mas vocês estão juntos há mais de 30 anos. Estamos. Ela sentou na cadeira de novo, como se as pernas não a sustentassem mais. Ou eu achava que estávamos. Moramos juntos aqui em Santos desde 1994. Ele passa metade da semana aqui, metade em São Paulo. Sempre foi assim. Ele dizia que tinha projetos lá, obras, clientes. Eu não conseguia processar. Vocês moram juntos? Moramos. Temos um apartamento no Boqueirão. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Ele chega toda segunda-feira de manhã. Fica até quinta à noite. Depois, volta para São Paulo para trabalhar. Eu nunca questionei. Nunca duvidei. Meu mundo girou. E você nunca foi a São Paulo com ele? Não. Ele sempre dizia que lá era só trabalho, que era correria, que não tinha tempo. Ela soluçou de novo. Eu acreditei. Por 30 anos, eu acreditei. Sentei na cadeira em frente à mesa dela. Minhas pernas tremiam. Então, você também não sabia? Não. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi algo que não era culpa, era dor. Eu descobri há 3 dias. Sofia descobriu a verdade e me contou. Ela encontrou documentos dele, viu fotos, descobriu sobre você, sobre seus filhos. 3 dias. Sofia descobriu há 3 dias e me ligou logo depois. Ela ficou arrasada. Rafaela continuou, a voz quebrando. Minha filha descobriu que o pai que ela tanto ama tem outra família, outra vida, outros filhos. Fiquei em silêncio, processando. Nós duas fomos enganadas. Nós duas acreditamos nas mentiras dele.
Nós duas construímos vidas ao lado de um homem que não existia. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos, até que Rafaela falou, a voz baixa: "Você deve me odiar." Olhei para ela. Realmente olhei. 52 anos. Cabelos começando a ficar grisalhos também. Olhos cansados. Mãos tremendo. Ela não era uma vilã. Ela era outra vítima. Eu não sei o que sinto, admiti. Passei as últimas 48 horas odiando você, imaginando você como a amante, a destruidora de lares. Mas agora você vê que eu também fui enganada. Respirei fundo. Quantos anos Sofia tem? 22. Nasceu em 2003. Minha filha Laura tem 26. Nasceu em 1999. Rafaela fechou os olhos. Ele estava com as duas, ao mesmo tempo, durante todo esse tempo. 2 casas, 2 famílias, 2 vidas. Como? Ela me olhou, genuinamente confusa. Como ele conseguiu fazer isso? Esconder tanto? Não sei, mas ele conseguiu. Ela se levantou, foi até uma pequena garrafa de água numa mesinha de canto, serviu 2 copos, me ofereceu um. Aceitei, bebi. Minha garganta estava seca. Você ainda o ama? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu amava o homem que achava que ele era. Mas esse homem nunca existiu? Ela tomou um gole de água. E você? A mesma coisa, suspirei. 32 anos de casamento. Achei que conhecia meu marido. Achei que tínhamos uma vida boa. Mas tudo era mentira. Rafaela voltou para a cadeira. O que você vai fazer? Não sei ainda. E você? Também não sei. Ela olhou para as próprias mãos. Sofia está arrasada. Ela idolatra o pai. E agora descobriu que ele é um mentiroso. Meus filhos ainda não sabem, eu disse. Não tive coragem de contar ainda. Vai ter que contar. Eu sei. Silêncio de novo. E então ela perguntou: Você acha que tem mais alguém? Aquilo me atingiu como um soco. Mas, se ele conseguiu manter 2 famílias por mais de 30 anos, será que só nós 2? A ideia me deixou enjoada. Mas fazia sentido. Se ele mentiu tão bem, se escondeu tanto, por que pararia em 2? Não sei, murmurei. Mas vou descobrir. Rafaela assentiu. Eu também. Ficamos ali conversando por mais de 1 hora. Ela me contou sobre a vida dela. Como conheceu Carlos num evento de arquitetura em 1992. Como ele a cortejou. Como se mudou para Santos por causa dela. Como construíram uma vida juntos. Eu contei sobre a minha. O casamento em 1993. Os filhos. A rotina. As viagens dele que eu nunca questionei. 2 mulheres. 2 histórias. Um único homem mentiroso no centro de tudo. Quando me levantei para ir embora, Rafaela me parou. Renata, o que vamos fazer? Sobre Carlos? Sim. Confrontá-lo? Cada uma por si? Ou... Entendi o que ela estava sugerindo. Ou fazemos isso juntas. Ela assentiu. Juntas. Para que ele não consiga enrolar nenhuma de nós. Pensei por um momento. Fazia sentido. Se eu confrontasse Carlos sozinha, ele ia negar. Ia inventar desculpas. Ia tentar me manipular. Mas se aparecêssemos as 2... Quando? Perguntei. Amanhã. Ele chega aqui segunda-feira de manhã, como sempre. Acha que nada mudou. Então amanhã, segunda-feira, eu venho para cá de novo. E nós 2 o confrontamos. Juntas. Rafaela estendeu a mão. Juntas. Apertei a mão dela. 2 mulheres que passaram décadas sendo rivais sem saber. Agora aliadas. Voltei para São Paulo no meio da tarde, a cabeça fervilhando, o peito apertado, mas também, pela primeira vez em dias, com um senso de propósito. Não era só mais sobre mim, era sobre Rafaela também, sobre Sofia, sobre Laura e Mateus. Era sobre todas as pessoas que Carlos enganou. E amanhã, finalmente, ele ia pagar. Quando cheguei em casa, Carlos ainda não tinha voltado do trabalho. Laura estava na sala, estudando no notebook. Oi, mãe, como foi na casa da tia Márcia? Sorri, fingindo normalidade. Foi bom, filha. Ela tá melhor. Que bom. Laura voltou a olhar para a tela. Fui para o quarto, sentei na cama. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de número desconhecido. Abri. Obrigada por ir. Minha mãe me contou. Amanhã terminamos isso. Sofia. Então ela sabia. Sofia sabia que eu tinha ido até Santos, que tinha conversado com Rafaela. Digitei de volta. Amanhã terminamos. Juntas. Enviei. A resposta veio rápido. Juntas. Deitei na cama.
Fechei os olhos. Amanhã seria o dia. O dia em que 32 anos de mentiras finalmente viriam à tona. E Carlos não teria para onde correr. Domingo passou devagar, lento, pesado, como se o tempo soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Carlos estava em casa, tranquilo, assistindo futebol na TV. Almoçamos juntos. Laura e Mateus estavam lá também. Conversamos sobre coisas banais. A semana que estava por vir. O clima. O jogo. Tudo tão normal, tão falso. Olhei para ele durante o almoço. Realmente olhei. 58 anos, cabelos grisalhos, barriga começando a aparecer, rugas ao redor dos olhos. Quem era esse homem? Eu achava que conhecia. 32 anos. Achei que era suficiente para conhecer alguém completamente, mas eu não conhecia nada. À noite, quando fomos dormir, ele me abraçou por trás, como fazia há anos. Amanhã tenho que sair cedo, ele disse, a voz sonolenta. Vou direto para Santos. Obra nova lá. Obra nova. Mentira. Ele ia para o apartamento que dividia com Rafaela, para a segunda família, para a vida paralela. Tá bom, murmurei. Ele me deu um beijo na nuca e adormeceu. Fiquei acordada, olhando para o teto, contando as horas. Amanhã tudo acabaria. Acordei às 5 da manhã, antes dele. Carlos se arrumou, tomou café rápido, pegou a mala que sempre deixava pronta para as viagens de trabalho. Volto quinta, ele disse, me dando o beijo automático na testa. Qualquer coisa, me liga. Tá. E ele saiu. Fiquei parada na sala, ouvindo o som do elevador descendo. Ele não fazia ideia. Não fazia ideia de que eu sabia. De que Rafaela sabia. De que hoje, quando chegasse em Santos, nós três estaríamos esperando. Voltei para o quarto. Me arrumei. Calça preta, blusa branca, sapato baixo, cabelo preso, maquiagem leve. Queria estar impecável. Queria que ele me visse forte, inabalável. Deixei outro bilhete para as crianças. Saí cedo. Resolvo umas coisas. Beijos. E então peguei as chaves do carro e fui. Cheguei em Santos às 9h30 da manhã. Mandei mensagem para Rafaela. Estou aqui. A resposta veio rápido. Venha para o apartamento. Endereço: Rua Bahia, 389, AP 704, Boqueirão. Joguei o endereço no GPS. 15 minutos depois, estava na frente de um prédio residencial de classe média. Fachada clara. Portaria com interfone. Apertei o botão do apartamento 704. Renata! A voz de Rafaela. Sou eu. A porta destravou. Entrei. Subi no elevador. Coração disparado. Mãos suando. Quando cheguei no 7º andar, a porta do 704 já estava entreaberta. Entrei. Era um apartamento de 2 quartos, bem decorado. Sala ampla, sofá bege, quadros nas paredes, plantas nas janelas. Tudo muito familiar. Muito parecido com minha casa em São Paulo. Ele replicou o mesmo estilo nos 2 lugares. Rafaela estava na sala. Calça social bege, blusa branca, cabelos soltos, maquiagem discreta. Parecia tão nervosa quanto eu. E ao lado dela, uma jovem de cabelos castanhos cacheados, olhos grandes e escuros. Sofia. Ela me olhou com uma mistura de medo e curiosidade. Você é a Renata, Sofia disse, a voz baixa. Sou. Dei um passo à frente. E você é Sofia. Sou. Ficamos ali, nos encarando. 2 mulheres de gerações diferentes, ligadas pelo mesmo homem mentiroso. Obrigada, eu disse. Por ter ligado, por ter tido coragem. Ela assentiu, os olhos marejando. Eu precisava. Não conseguia mais carregar esse segredo sozinha. Rafaela se aproximou. Ele chega aqui por volta das 10. Sempre chega nesse horário nas segundas. Olhei para o relógio na parede. 9h47. Então temos 13 minutos. O que vamos dizer? Sofia perguntou, a voz tremendo. A verdade, eu respondi. Vamos dizer a verdade e vamos exigir respostas. Rafaela concordou. Sem gritos, sem escândalos, apenas clareza. Ele vai ter que explicar tudo. E depois? Sofia olhou para a mãe. O que acontece depois? Não sei, filha. Rafaela passou a mão nos cabelos dela. Mas não podemos mais viver assim. Nenhuma de nós. Sentamos na sala, esperando. Cada minuto parecia 1 hora. E então, às 10h07 da manhã, ouvimos o barulho da chave na fechadura. A porta se abriu. Carlos entrou puxando a mala, sorrindo, despreocupado. Oi, amor, cheguei. Trânsito tava... Ele parou. Congelou.
porque me viu, sentada no sofá ao lado de Rafaela. O rosto dele ficou branco. A mala escorregou da mão dele e caiu no chão com um baque surdo. Renata? Ele gaguejou. O que você está fazendo aqui? Não respondi. Apenas o encarei. Ele olhou para Rafaela, depois para Sofia, depois de novo para mim. Eu posso explicar. Pode? Minha voz saiu fria, controlada. Então explica, Carlos. Explica como você conseguiu viver 2 vidas ao mesmo tempo por mais de 30 anos. Ele abriu e fechou a boca, sem palavras. Senta, Rafaela ordenou, apontando para a poltrona à frente do sofá. Ele obedeceu. Cambaleou até a poltrona e sentou. Parecia um boneco quebrado. Como descobriram? Ele murmurou. Sofia me ligou, eu disse, e me deu a deixa para descobrir tudo. Ele olhou para a filha chocado. Sofia, você... Eu descobri, pai. A voz dela tremia, mas era firme. Encontrei documentos seus, fotos, vi tudo. Vi que você tem outra família em São Paulo, outra esposa, outros filhos. Eu ia contar, Quando? Rafaela interrompeu, a voz quebrando. Quando você ia contar, Carlos? Depois de mais 10 anos? 20? Nunca? Ele abaixou a cabeça. Silêncio. Responde! Rafaela gritou pela primeira vez, perdendo a compostura. Me responde! Eu tenho direito de saber. Eu não sabia como, ele sussurrou. Eu não sabia como contar, como sair dessa. Então você preferiu continuar mentindo, eu disse, minha voz firme. Para mim, para ela, para nossas filhas, para todo mundo. Ele não respondeu. Sofia se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amava, pai. Eu te admirava. Você era meu herói. A voz dela quebrou. E agora descubro que tudo era mentira, que você me escondia, que eu era um segredo. Sofia, não! Carlos tentou se levantar, mas ela deu um passo para trás. Não encosta em mim. Ele afundou de volta na poltrona, derrotado. Rafaela se levantou, foi até a janela, olhou para fora, respirou fundo. Quanto tempo? Ela perguntou, sem olhar para ele. Desde quando você estava com as duas? Desde sempre. Carlos admitiu, a voz rouca. Desde sempre? Rafaela se virou. Você já era casado quando me conheceu? Ele assentiu, miserável. Sim, casei com Renata em 1993. Conheci você em 1992, mas já estava noivo. Meu estômago revirou. Então você já estava comigo quando conheceu ela? Eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Eu não planejei. Só aconteceu. Conheci Rafaela num evento. Nos conectamos. E eu não consegui terminar. Com nenhuma de nós, Rafaela completou, amarga. Eu amava as duas. Amo as duas. Carlos olhou para nós, desesperado. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Eu não conseguia escolher. Então escolheu mentir, eu disse. Escolheu enganar. Eu sei que fui covarde. Eu sei que sou um monstro. Ele enterrou o rosto nas mãos. Mas eu não sabia como sair disso. Cada ano que passava, ficava mais difícil. As mentiras se acumulavam. E eu simplesmente continuei. E nós? Rafaela perguntou, a voz trêmula. O que nós somos para você? Marionetes? Peças de um jogo? Não. Vocês são as mulheres da minha vida. As duas. Eu construí uma vida com cada uma. Eu amo cada uma. Amor? Soltei uma risada sem humor. Você não sabe o que é amor, Carlos. Amor é verdade, é respeito, é honestidade. E você não teve nada disso com nenhuma de nós. Sofia voltou a se sentar, enxugando as lágrimas. E eu, pai? Ela olhou para ele. Você me ama de verdade ou eu também sou só parte da mentira? Sofia, você é minha filha. Eu te amo mais que tudo. Mas me escondeu. A voz dela estava cheia de dor. Escondeu que eu tinha irmãos, que meu pai tinha outra família. Eu vivi minha vida inteira achando que éramos só nós 3. Você, eu e a mãe. Eu queria proteger você. Proteger? Sofia riu, amarga. Você queria proteger a si mesmo. Ele não respondeu, porque era verdade. Rafaela respirou fundo, limpou as lágrimas. Eu quero que você saia, ela disse, a voz firme. Carlos levantou a cabeça, chocado. O quê? Saia daqui, deste apartamento, da minha vida. Ela cruzou os braços. Eu não quero mais viver assim. Não aguento mais ser metade de uma mentira. Rafaela, por favor. Não. Ela levantou a mão. 30 anos, Carlos.
30 anos eu dediquei a você. Achei que éramos um casal, que tínhamos uma vida juntos, mas era tudo falso. Não era falso. Eu te amo de verdade. Se me amasse de verdade, teria me contado a verdade. Ela olhou para ele com uma firmeza que eu nunca esperaria. Quero que você saia daqui, deste apartamento, da minha vida. Vou entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Você vai ter que assumir suas responsabilidades com Sofia, financeiramente, legalmente. Mas comigo, acabou. Carlos parecia destroçado. Você não pode... Posso. E vou. Rafaela se virou para mim. E você? Olhei para Carlos, o homem que eu amei, o homem com quem casei, o pai dos meus filhos, mas também o homem que me enganou, que viveu uma mentira por décadas, que me roubou a verdade. Eu também quero o divórcio, eu disse, minha voz firme. 32 anos de casamento. Acabou. Renata, não? Carlos se levantou, desesperado. Pensa nas crianças. Pensa em tudo que construímos. Você pensou nas crianças quando construiu outra família? Minha voz subiu. Você pensou em mim quando passou todos esses anos mentindo na minha cara? Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode consertar? Não. Balancei a cabeça. Não tem conserto, Carlos. Você destruiu tudo. A confiança, o respeito, o amor. Não sobrou nada. Ele afundou de volta na poltrona, derrotado. Sofia se levantou. Eu vou ficar com a minha mãe, ela disse, olhando para ele. Você pode continuar sendo meu pai, se quiser, mas não do jeito que era antes. Agora vai ser diferente, com verdade. Ou não vai ser nada. Carlos não respondeu. Apenas chorou. Silenciosamente, miseravelmente. Peguei minha bolsa, me levantei. Eu vou embora, eu disse. Mas amanhã você vai receber uma notificação do meu advogado e vai ter que responder por tudo. Olhei para Rafaela e Sofia. Se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, me chamem. Nós 3 passamos por isso juntas. Vamos sair disso juntas também. Rafaela assentiu, os olhos ainda vermelhos. Obrigada, Renata. Não, obrigada a você e a Sofia por terem tido coragem. Sofia me abraçou, rápido, mas sincero. Desculpa, ela sussurrou. Por tudo. Você não tem culpa de nada, eu disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Nenhuma de nós tem. Olhei para Carlos uma última vez. Ele parecia pequeno, quebrado, patético. E eu não senti pena. Senti alívio. Adeus, Carlos. E saí. A viagem de volta para São Paulo foi estranha. Não chorei, não gritei, não me descontrolei. Apenas dirigi. E pela primeira vez em dias, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era felicidade. Não ainda. Era cedo demais para isso. Mas era a paz. A paz de saber a verdade. A paz de ter feito a escolha certa. Quando cheguei em casa, já era tarde da noite. Laura e Mateus estavam na sala, assistindo TV. Mãe! Laura se levantou. Onde você estava? Tentei te ligar várias vezes. Respirei fundo. Senta, filha. Os dois. Preciso conversar com vocês. Eles se entreolharam preocupados. Sentamos na sala. E então contei tudo. A ligação, a descoberta, Rafaela, Sofia, a segunda família, as mentiras. Eles ficaram em silêncio, processando. Até que Mateus falou. Então, a gente tem uma meia-irmã? Tem, Sofia. Ela tem 22 anos. E o pai? Laura tinha lágrimas nos olhos. O pai viveu essa mentira o tempo todo? Viveu. Meu Deus. Mateus passou as mãos no rosto. Como a gente não viu? Como a gente não percebeu? Porque ele era muito bom em mentir, eu disse. Mas não é culpa de vocês. Não é culpa de ninguém. Só dele. Laura veio me abraçar. Mateus também. Ficamos ali, os 3, abraçados no sofá. Uma família quebrada, mas ainda uma família. E dessa vez, construída sobre a verdade. O divórcio foi processado. Carlos não contestou. Assinou tudo. Dividimos os bens. Ficou acordado que ele pagaria pensão para Sofia também, já que ela ainda estava começando a carreira. Ele tentou se reaproximar dos filhos. Mateus aceitou, com ressalvas. Laura ainda estava magoada, mas aos poucos foi cedendo. Eu não quis mais nenhum contato. Só o necessário, através de advogados. Rafaela e eu nos tornamos amigas. Não foi fácil no começo, mas percebemos que tínhamos muito em comum. A dor, a superação, a vontade de recomeçar. Sofia visitou São Paulo algumas vezes, conheceu Laura e Mateus. No começo foi estranho,
mas aos poucos foram se aproximando. Afinal, eram irmãos. E eu? Eu voltei a viver, voltei a estudar. Me inscrevi num curso de especialização que sempre quis fazer. Viajei sozinha pela primeira vez em décadas. Reencontrei amigas antigas. Redescobri quem eu era além de esposa de e mãe de. Descobri Renata, 56 anos, uma vida inteira pela frente. E dessa vez, vivida em meus próprios termos, sem mentiras, sem máscaras, sem silêncios, apenas verdade e liberdade. Às vezes, a maior traição é aquela que nos liberta, porque só quando tudo desmorona é que descobrimos quem realmente somos e a força que sempre tivemos para recomeçar.